gente começar e... Galera, vocês já sabem, pode ficar à vontade também para perguntar, David, podem nos perturbar. Boa noite a todos, paz de Cristo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Que Deus abençoe vocês. Eu vim aqui com o meu corte verão. Ok? Estou pronto aí para ganhar um bronze na testa. Siga-me os bons, né? Eu estava pensando sobre as estações e refletindo sobre os orientais. Eles têm uma forma diferente de perceber a vida do que nós do Oriente, do Ocidente. Nós temos uma visão mais linear da vida e eles têm uma visão mais cíclica. Então, o que acontece conosco é que nós pensamos que estamos indo de A para B e temos, de certa forma, a expectativa de um estado de ser contínuo, que seja constante. Os orientais têm uma maneira cíclica de ver a vida, parece mais como se fosse um círculo que se repete vez após vez após vez. Nós pensamos na vida como nascimento, uma linha até a morte, e os orientais estão pensando que a vida está continuamente se refazendo, se renovando, repetindo os mesmos ciclos. Que impacto isso tem na gente? Uma das coisas que eu pensei... deixa eu só fazer uma pergunta, Rodolfo. Tá ouvindo barulho de criança brincando? Deixa eu ver se eu diminuo esse barulho. Rodrigo! Eu não estou conseguindo falar aqui com esse barulho. Ok, desculpa aí. Aqui em casa é verão, tá? Tá todo mundo feliz. Então, uma das coisas que eu pensei é sobre a ideia de felicidade. No Ocidente, busca-se felicidade como um constante, algo linear, que vira um estado de ser permanente. Uma visão oriental de felicidade seria um dia feliz, outro dia triste. Um dia feliz, outro dia triste. E aí, tristeza e felicidade coabitam juntos. Estão juntos, uma complementando a outra. Uma emoção dando sentido à outra. Então, é um desafio para nós, porque mesmo que estações fazem parte da nossa vida, nós temos a tendência de pensar de forma linear e, às vezes, isso atrapalha. Eu sei que os orientais acreditam num contrabalanço entre o bem e o mal, um equilíbrio entre o bem e o mal, e nós que acreditamos em Deus não pensamos assim. Mas a ciclicidade da vida e essa percepção muda a forma como a gente percebe a nós mesmos, os outros, os nossos relacionamentos e a forma como nós vivemos esta vida. Quando alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu entendi que isso aqui é um bate-papo, então eu espero não conversar sozinho. Quando eu pensei em verão, eu pensei em sol, praia, calor, suor, din-din, picolé, férias, viagem, sair de casa. Alguém pensou alguma coisa que não está na minha lista quando pensa em verão? Mais ou menos isso. Oi?
Eu pensei em outras coisas. Ok, eu quero ouvir, por favor. Eu pensei em calor, suor, em areia grudando no pé quando a gente vai na praia. E Ok. todas essas coisas. Sim, Quentes. sim. Eu pensei em algo parecido, Tabata. Eu pensei na cena de eu indo para a faculdade, no ônibus de 9 da manhã, cheio, e eu lá com minha mochila pesada, notebook, todo suado, de 9 da manhã e, enfim, essa foi a cena que me veio, de muito suor, de muito calor. Verão, ele... Pode falar. Eu pensei tudo isso, só que aí, logo depois, porque eu pensei sobre isso, eu pensei, casa. Ficar em casa é legal, ventiladorzinho. Deitar no chão de azulejo, né? Que é friozinho. Ok, ótimo, ótimo. Eu pensei, como sou pobre, né? Eu pensei no ventilador. É impossível passar assim. Não, sem ventilador não tem condições. Eu queria começar. Eu sei que cada estação tem o seu lado, vamos dizer, positivo e negativo. Eu queria começar pensando sobre o lado positivo. E depois a gente pode até entrar em algumas dessas coisas que vocês falaram. Algo incrível sobre Deus é que desde o primeiro capítulo da Bíblia, nós temos um relato de Deus apreciando o belo, Deus tendo prazer, alegria na sua criação. Se você olha Gênesis capítulo 1, ele vai falar em vários momentos, inclusive são 6 momentos que ele vai dizer, tipo, criou a luz e viu que a luz era boa. Ele criou os animais, as aves do céu, os peixes, e viu Deus que era bom, que ficou bom. E no final do capítulo vai dizer que Deus viu tudo que havia feito e que havia ficado muito bom. Então, verão, na minha cabeça, vem a ideia de, em algum momento de férias, de descanso, de curtir, e de felicidade e alegria. E é interessante porque Deus está nos convidando nesta vida, entre outras coisas, também a ter prazer, a ter alegria, a apreciar aquilo que é bom. É um desafio para nós. Eu lembro quando eu estudava no Colégio Americano Batista, a minha professora de inglês, ela me ensinou muita coisa, viu? Eu já era fluente em inglês, então não aprendi muito com ela, não. Mas uma coisa que ela falava era de incluir Deus na diversão. Raramente os professores falavam coisas espirituais enquanto eu estudava o colegial lá, mas ela era uma que dizia: inclua Deus na sua diversão. E a ideia de que Deus quer participar de todos os momentos com a gente. Se está triste ou passando por uma dificuldade, Deus quer fazer parte. Se você está extremamente feliz ou alegre ou em êxtase, Deus também quer fazer parte desse momento nas nossas vidas. E eu estava pensando que, às vezes, o segredo da alegria e de aproveitar esta vida está nas coisas simples. Se você lê o livro de Eclesiastes, e eu sei que esse livro foi citado na semana passada, mas você vai ver o escritor falando, assim, frases que são interessantes. Ele vai dizer, por exemplo, aqui no capítulo 2, versículo 24, ele vai dizer:
sobre a dificuldade do trabalho pesado. No versículo 24 diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Ele vai falar da dificuldade de trabalhar duro, ele vai falar da dificuldade do trabalho árduo debaixo de um sol quente, mas ele vai falar de algo muito simples aqui, que é: trabalhe duro e depois desfrute, coma e beba e encontre prazer. E às vezes, os verdadeiros prazeres da vida, aquilo que mexe com a gente, às vezes não é a coisa grande, mas sim, muitas vezes, são as coisas pequenas. Seja comer ou beber com o fruto do seu trabalho. Não parece ser algo grande. É algo simples, é algo pequeno, mas é algo profundamente significativo. Pessoas que vivem para encontrar grandes prazeres, eles raramente vão se ver satisfeitos com as coisas pequenas. Então, eu estava pensando, um din-din de mangaba, né? Você está no calor, você está na praia, você está no ônibus com seu laptop nas costas, você desce daquele ônibus, você chega na faculdade, ou você chega na praia, ou seja onde for, e alguém diz: ei, tá aqui um din-din de limão, ou de mangaba, ou de goiaba, e aquilo refresca, aquilo acalma, aquilo faz você parar de odiar o sol e você começa a apreciar a vida novamente. Então, a ideia é a gente ficar atento para as pequenas demonstras da graça de Deus no nosso dia a dia. Porque Deus vai estar sempre dando razões e motivos, de formas grandes, mas também de formas pequenas, de gozar, de apreciar e de ter prazer nesta vida. Dentro desse assunto vem também à minha mente a ideia de descanso. E foi o que Deus fez. Pode falar. Deixa eu só interromper rapidão, é só um comentário, né? Porque talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas din-din é a mesma coisa de Dudu, sacolé, enfim, né? Porque talvez as pessoas... Sim, eu estou falando de din-din aqui, Dudu, sacolé, Din-din pra gente é picolé. din-din, entendeu? Tá, din-din é dinheiro, picolé, sorvete é mais fácil, ok. Beleza, valeu, bonitão. Garrafinha, pronto. Garrafinha de morango. Uhul! Ok. A outra ideia aqui é de descanso. Eu fico curiosíssimo para saber quantos de vocês jovens sabem parar de verdade e descansar. E eu não estou falando de sentar na frente de uma televisão e assistir um seriado, a temporada de um seriado num dia só. Não estou falando desse tipo de descanso, não. Assistir seriados um atrás do outro é como se fosse uma atividade passiva. Eu estou falando de uma atividade ativa no descanso. E essa ideia é de saber parar, mas de fazer um exercício mental, um exercício emocional, um exercício espiritual, de usar sua mente para alguma coisa. Mais uma vez, assistir TV ou ficar passando páginas no seu celular, eu não estou falando disso. Estou falando no corre-corre, de poder parar, mas de fazer algo que vai te renovar, te reanimar, te reenergizar e não te esvaziar, porque quem assiste TV o dia inteiro, desliga a TV no final do dia e sai com uma sensação de vazio.
sai com... às vezes vê o final da temporada e pensa, poxa, não foi do jeito que eu esperava, né? O seriado foi todo bom, mas o final foi ruim. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de apreciar a natureza. Eu estou falando de ficar em silêncio na presença de Deus. Eu estou falando de balançar numa rede e perceber o vento batendo no seu cabelo ou na sua pele. Eu estou falando sobre ouvir uma onda do mar ou o grito de uma gaivota. Eu estou falando de parar e nos conectar com o nosso Deus e com a natureza de uma forma diferente, de uma forma profunda e de uma forma que o nosso lógico simplesmente não explica. Deus não precisava ter descansado lá em Gênesis. Ele não precisa de descanso, ele não precisa de comer, ele não precisa ir no banheiro. E aí a pergunta é, por que ele descansou? Bem, em primeiro lugar, porque descanso é bom. Se Deus fez, pode saber, descanso é bom. Bom é descansar. O que não é bom é não parar. Tem gente que dorme tarde e acorda cedo e não respeita o descanso do corpo, a renovação das células no cérebro, e aí há um prejuízo por causa disso. Se Deus fez, pode ter certeza que é bom. Eu acredito que Deus descansou para nos ensinar alguma coisa, para nos mostrar um bom caminho para nós. Então, algumas pessoas vão para a Europa e em 10 dias visitam 10 países, porque um é do lado do outro. Outras pessoas vão para a Europa e visitam 1 ou 2 países em 10 dias. É errado ir para 10 países em 10 dias? Não, não é. Mas nós, seres humanos, às vezes nós precisamos fazer algo nas férias que seja diferente do que a gente faz no dia a dia. E nós, muitas vezes, precisamos, no nosso dia a dia, saber parar tudo que estamos fazendo, esvaziar a nossa mente de todas dos deveres e de preocupações, para realmente cultivar algo em nós que, se nós estivermos correndo, não vai ser cultivado e não vai ser cuidado. Então, o convite é, seja no dia a dia ou nas férias, saiba parar, saiba apreciar as coisas pequenas, saiba permitir-se renovar, permitir-se descontrair, permitir-se o ócio recreativo, mas sabendo de que quando nós incluímos Deus no ócio recreativo, estamos alimentando a nossa alma, estamos renovando o nosso espírito. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso antes de eu passar para o próximo assunto? Eu tenho uma pergunta, David, assim. Pode fazer, por favor. Estou entendendo o que você está falando, o ponto que você quer abordar. Eu só queria saber como faz isso, assim, em termos práticos, como é que eu posso esvaziar minha mente na correria, nas demandas de coisas para fazer, como é que eu posso, assim, umas dicas, assim, como é que eu posso tornar isso prático, né? Como é que eu posso fazer isso, realizar isso? Ótima pergunta. Eu não acho que o que eu estou falando é um luxo cristão. Eu creio que o convite é de Deus. Desde do segundo capítulo de Gênesis, quando Deus descansou, e creio que nós temos evidências na palavra, nos Salmos e também no Novo Testamento. Jesus passou muito tempo retirado do seu ministério para estar sós, longe das pessoas, e a sós com Deus. Então, não acho que é luxo, acho que é uma necessidade nossa.
E também acho que é uma graça divina que nós perdemos se não aproveitamos. De forma bem prática, a sua mente só consegue focar em uma coisa ao mesmo tempo. Se você foca numa coisa feliz, você vai sentir felicidade. E se 2 segundos depois você focar numa coisa triste, você vai sentir tristeza. A nossa mente pode pular rapidamente de um foco para outro, mas ela só tem um foco de uma só vez. É como a fóvea do olho. Se a fóvea do olho está olhando para alguma coisa, se estamos olhando para alguma coisa, aquela coisa está nítida e tudo que está no ambiente atrás está levemente desfocada. Pensando nisso, existem exercícios, por exemplo, algo muito comum hoje em dia, está muito vigente, é mindfulness, que é mente plena. Mente plena é assim, eu uso os meus 5 sentidos, se possível, a focar num determinado objeto. Pode ser uma árvore, pode ser um copo, pode ser algum objeto. E eu vou tentar entender esse copo com o meu olhar, com a minha audição, meu olfato, meu paladar e com o meu toque. Isso é mais fácil se você pega uma uva passa. O que acontece, e eu não posso ilustrar isso aqui, porque vai tomar muito tempo, mas o que acontece se você foca num objeto e você passa a explicar o que você está segurando, como é a sensação, como é o gosto, como é o cheiro, como é que você vê, a sua mente vai estar somente focada no objeto que você está descrevendo com seus 5 sentidos. E isso é para dizer, nós somos capazes de focar numa coisa só. O que eles fazem na yoga? Na yoga, eles focam na respiração. E a ideia não é que a mente não vai pensar em outra coisa que não seja a respiração. A ideia é que quando a mente pensar em algo que não for respiração, que eu volte o meu pensamento para a respiração. Então, a mente desvia, eu trago ela gentilmente de volta para a respiração. A minha mente desvia para as contas que eu tenho para pagar, eu trago ela gentilmente para a minha respiração. O ar entrando, o ar saindo. Agora, se isso é possível de fazer com um copo, com uma árvore ou com a respiração, isso também é possível fazer com Deus. E os benefícios, espiritualmente falando, de focar apenas em Deus são enormes. Mas, mais uma vez, a preocupação não é que a mente não desvie. A ideia é que venham outros pensamentos na mente para atrapalhar, para que a gente treine a disciplina de voltar o foco para o objeto ou para o ser em que nós estamos focados. Então, quanto mais a mente desvia, mais vamos estar treinando a disciplina de voltar o foco. Agora, o que isso faz na prática? Isso limpa a mente. Isso esvazia a nossa mente para que Deus possa preencher com tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso. E aí, essas coisas é que vão ocupar a nossa mente, enquanto que outras coisas vão ser convidadas a serem esvaziadas no momento em que a gente para. Faz sentido, Rodolfo? Faz total sentido, David. Com esse olhar não e essa visão não que você está trazendo. Mas também tem outra pergunta, não sei se vai fugir do foco, não sei se alguém também tem algum comentário para fazer. Eu achei bem interessante. Mas eu também queria saber assim, como é que a gente lida com a sensação de cobrança, sabe? Porque não é que não dê para fazer para o momento, enfim, mas eu acho que temos vivido uma geração, e eu sou assim também, que fico sempre me cobrando por, tem que produzir, tem que dar resultados, enfim, coisas desse tipo, né? Por isso que tem alguns, eu acho que essa geração é muito doente em relação a algumas doenças mentais, né? Nesse sentido, mas como lidar com essa sensação de cobrança eu preciso parar, vou focar aqui em tal coisa, vou descansar de fato minha mente, esvaziar. Enfim, como lidar com isso, com a sensação de cobrança?
Eu falaria duas coisas. Existe a cobrança interna da própria mente e também existe a cobrança externa da sociedade. Em relação à própria mente, nós temos pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos são pensamentos que entram na nossa mente de repente, sem ser chamados e não podem ser impedidos. E elas vêm, elas são baseadas nas nossas crenças. Então, se uma sociedade diz para mim, ou meus pais dizem para mim, ou minha professora diz para mim, David, você tem que produzir, se você não produzir, você não tem valor, se você produzir, você tem valor. Então, meus pensamentos automáticos vão ser produzidos também em torno dessa crença, e quando eu parar, a minha mente vai dizer que eu estou jogando tempo fora. E quando eu estou correndo que nem um doido, a minha mente vai dizer, é isso aí, só que aí esse correr sem parar vai me dar estafa, vai me dar estresse, e eu vou parar no hospital, vou desenvolver alguma doença. Então, a gente olha para o resultado e nós sabemos, quem não para, adoece. Quem corre sem parar, adoece. E quem passa a vida todinha, e eu vou dizer para vocês, eu não morri ainda, mas eu posso dizer isso, quem passa a vida todinha produzindo, quando chega no final da vida, ela não diz, eu deveria ter produzido mais. A sociedade pode dizer para você uma mentira de que a produção é a coisa mais importante. Aí o que nós fazemos com a sociedade é que nós vamos para Deus, que é a nossa realidade. E a realidade e eu digo a realidade até do ponto de vista científico, porque existem estudos que mostram isso claramente. Um dos estudos mais famosos é um estudo de Harvard, que já faz 70 anos. Já trocou de 4 diretores, porque eles morreram. É muito longo esse estudo, mas um dos resultados do estudo, porque teve N resultados, um dos resultados do estudo é que mais importante na vida de um ser humano, isso é do ponto de vista de uma pesquisa científica, então tem nada a ver com a Bíblia. Coisa mais importante para a saúde humana é relacionamento e não produção. Se você produz e tem relacionamentos péssimos, você vai chegar na terceira idade achando ruim a vida, reclamando de dor e assim por diante. Se alguém diz, não é bom fumar e exercício é bom para a saúde, mas tem pesquisa que mostra que melhor do que parar de fumar e ir para a academia é ter uma roda de amigos que você visita toda semana e você é bem-vindo. Então, a sociedade vai querer ditar para nós quais são os valores dela para que sejam os nossos valores. E nós precisamos unir numa resistência tremenda para olhar para Deus, e Deus vai dizer, você está aqui para se relacionar, relacionamento é o X da questão da vida, e Deus vai dizer, eu quero me relacionar com você para sempre. E qualquer mensagem do mundo que vai contra o plano principal de Deus, você pode saber, é no mínimo questionável, mas provavelmente é descartável. Isso quer dizer que produzir é ruim? Não. Mas pessoas são mais importantes do que bens. Isso não tenho dúvida. Tenho dúvida nenhuma. Então, temos que lidar aqui com o que vem aqui. E o que vem aqui vem por causa de crenças. Essas crenças são difíceis de mudar, mas a gente pode confrontar os pensamentos automáticos. E podemos incorporar os valores de Deus e colocar debaixo de um microscópio os valores do nosso mundo e da nossa sociedade. Porque a sociedade tem uma tendência a distorcer tudo. Se alguém tiver outro comentário ou pergunta, é só me parar, tá certo? Eu não estou vendo a maioria de vocês. Aliás, eu só estou vendo o Rodolfo aqui. Oi! No caso, não só a sociedade cobrando a gente, ou colocando um estilo, por assim dizer,
de vida, mas também no meio cristão também, né? Porque muitas vezes, se você não está trabalhando, você é taxado como está sendo. E aí é como para que você termine. E aí também tem essa questão de saber que a gente tem para tudo, em seus extremos, né? Não se para tudo, não para tudo. É saber dosar e saber o momento de, não, agora eu tenho que ficar quieto, eu não vou fazer isso, não. Sem dúvida. Cortou um pouco, mas eu creio que eu peguei a ideia principal do que você falou. E era isso que eu estava falando, porque se a sociedade nos sugere algo, nós incorporamos, nós cristãos, então, nós vamos levar isso para dentro da igreja. Nós vamos estar repassando como se fosse uma coisa boa, uma ideia boa. A ética de trabalho dentro do cristianismo foi uma força muito forte. Existem os extremos, como você falou, e a gente tem que tomar muito cuidado. É bom trabalhar e comer do fruto do seu trabalho? É. Isso é a única e coisa mais importante da vida? Aí é questionável. A gente precisa trabalhar para sobreviver. Mas o que nós fazemos aqui para manter os nossos corpos é questionável. O quanto eu preciso comer, né? Nós, a pandemia não é nem justo dizer, mas sem pandemia já temos uma tendência de comer mais do que precisamos. E é como se nós estivéssemos estimulando a ter mais do que nós precisamos. E o que acontece no decorrer disso é que a vida vai ficando mais complexa em vez de mais simples. Eu estava vendo um estudo nos Estados Unidos que estava falando quando um salário atinge tal número que a partir daí a vida começa a desandar. Eles produziram lá um número de um salário dessa forma. Então, é como se o excesso é um problema. E pegando e amarrando essa ideia aqui com a gente no verão, verão é sol, certo? E o sol não é necessariamente bom ou mal, mas a gente sabe que excesso de sol é um problema. E também a ausência de sol é um problema. Sol demais mata, sol de menos mata. Eu estava refletindo sobre uma passagem que tem em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, todo mundo conhece, né? Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Mas o versículo 4 diz assim: seja a moderação de vocês conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Então, às vezes vem uns gringos para cá e eles vão para a praia achando que o sol daqui do Nordeste é igual ao sol que eles têm lá no América do Norte. E eles ficam com insolação de um jeito que eles não conseguem nem sair da cama. E a prescrição de Paulo aqui é de moderação. Agora, nota, é uma moderação que não é só um movimento interno que eu vivo, que me traz qualidade de vida, mas é algo que deve ser vivido de uma forma que as pessoas ao nosso redor percebem. É uma moderação que é visível. E aqui também fala, perto está o Senhor. Viver na moderação porque Jesus está perto de voltar, ou viver na moderação porque Jesus era moderado e ele está próximo das nossas vidas. Seja como for, é muito importante a gente tomar cuidado com os extremos.
tomamos cuidado com o exagero, e às vezes dentro da própria igreja nós vamos ouvir coisas que não estão de acordo com o que Deus diz e que às vezes parece mais do que a sociedade fala do que propriamente a Bíblia. E isso é algo que acontecia no Novo Testamento. Isso acontecia lá no início. E não deve ser estranho para nós que algo assim esteja acontecendo hoje em dia. Mas pensando em moderação, em uma moderação visível, eu penso assim, o que eu comi na pandemia é visível, certo? Eu poderia levantar e mostrar para vocês aqui a minha barriga, mas eu não vou. É algo visível. A gente, às vezes, olha para uma pessoa e nós temos uma noção de que aquela pessoa está comendo demais ou de menos. Agora, eu não estou falando de ser magrinho ou fofinho, eu estou falando dos exageros, tá certo? Eu estou falando de osso ou de uma obesidade que possa prejudicar a saúde. Mas vamos pensar em moderação. Por exemplo, a internet ou o uso do celular, né? Eu presumo que é bem possível que, falando dos jovens que estão aqui, é bem possível que as pessoas não estejam usando o celular ou a internet de forma moderada. E isso pode ser algo muito visível, pensando principalmente em redes sociais. Pesquisa que saiu recentemente, que pela primeira vez as crianças estão com um QI menor do que seus pais. QI é uma forma de medir algumas inteligências, não todas. Um dos grandes prejuízos das telas na vida das crianças é a falta de interação social. Prejudica a fala, prejudica o convívio, a resolução de conflitos, a formação de amizade e relacionamento. Agora, pense comigo, vamos dizer que há um uso exagerado, tá certo? O que poderia ser dito aqui para que o seu uso de celular, o uso da internet fosse moderado? Eu acho que eu realmente não sei. O que eu me vejo fazendo é falando sobre esse assunto e as pessoas fazendo exatamente o que elas vão fazer do mesmo jeito que vem fazendo ou mais. E nós só vamos parar com isso quando não tem mais jeito ou quando tem tanto caco humano no chão que ninguém consegue pisar direito mais. E aí a doença, a má interação social, a depressão vai fazer com que a sociedade mude alguma coisa em relação a isso. Só que a sociedade é a sociedade. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E Jesus fala, ei, sol de mais, sol de menos, internet de mais, internet de menos, comida de mais, comida de menos. É um problema. E você tem que avaliar a forma como você está usando essas coisas. Mais uma vez, se quiser me interromper, fique à vontade. Eu estava pensando... Pode falar. Com relação... Oi. Com relação... Está conseguindo ouvir? Estou. Com relação a essa questão de internet, é algo bem complicado até hoje em dia, porque se exige da gente, assim, de todos de forma geral, estar por dentro do que acontece e até por dentro de notícias. Então, assim, muitas vezes você até tenta deixar de lado a internet ou o celular, por assim dizer, mas tem que ficar antenado muito nas coisas que estão acontecendo. Isso dependendo até de questão de estudos, de sua profissão. Então, eu acho que isso interfere um bocado
nessa questão. Já é algo que é bem atrativo, né? Internet, você ficar lá vendo vídeo e tudinho. E aí, quando junta o turbilhão de notícias que se tem hoje em dia, e dependendo da sua profissão, você tem que estar sempre lá antenado. Eu acho que isso é um complicador maior para a pessoa ficar mais tempo na internet. Não, Aí sem dosar isso é dúvida. bem complicado, né? Sem dúvida. Depende do que você está fazendo, mas vamos dizer, David, pode falar. não, é porque a Juliana trouxe algo interessante, mas falando de mim, né? Eu sou professor e nessa pandemia eu tenho atuado pelo computador e sei lá, tenho passado muito tempo em relação a isso, mas eu percebo em mim uma mudança bem significativa em relação ao uso do celular. Então é como se isso aqui estivesse me dominando agora, porque eu criei um hábito na minha vida que eu tenho que ficar sempre olhando notícia de escola, de aluno, de não sei o que, de blá, 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 blá. Como na verdade eu acho que é algo que você falou em um ponto atrás, que é assim, sabe? Sim, você não precisa produzir sempre. Tem momentos que a gente precisa desligar, sabe, isso aqui e simplesmente esquecer. Depois ninguém vai morrer por causa disso. E se morrer assim, com toda certeza o celular não ia impedir isso. Então, eu acho que muitas vezes a gente, e pelo menos olhando para a minha vida, eu tenho visto eu na pandemia, assim, eu tinha um hábito menor de usar o celular, mas com essa pandemia eu acho que eu estou mais dependente desse aparelho. E eu preciso me desligar mais e focar realmente em algo que, assim, descansar a mente, né? Parar em relação a isso. E às vezes a gente usa isso como desculpa. Eu tenho usado isso muitas vezes como desculpa. Tem que ficar sempre com a internet ligada, porque alguém do trabalho vai falar, ou porque vai ter alguma coisa. Geralmente falam, mas eu posso responder em outro momento, sabe? Não, a pandemia nos jogou de vez dentro do celular e da internet. Mais uma vez, isso é para dizer que a internet é ruim? Não, ela é bom, ela é mal, ela é ótimo, ela é horrível, tem de tudo na internet. E uma das questões tem a ver com o uso. Então, notícias. Se você é alguém que precisa estar atualizado, eu diria, essa atualização, vamos dizer que ela tem que ser diária. Eu não acho que alguém precisa estar tão atualizado que não pode perder um dia de notícias, mas se alguém diga, não, David, eu tenho que saber de notícias todo dia. Tá bom, defina um tempo. Bota aí teu celular para tocar em, sei lá, 15 minutos, e quando apitar, você desliga. E leia o tanto que você puder em 15 minutos, ou assista o tanto que você puder, vai para as principais manchetes, e quando tocar o celular, desliga. A questão aqui é que as pessoas, nós, não estamos sabendo quando parar. É como antigamente, quando eu era garota, eu assistia um episódio de seriado numa semana e só ia ver o próximo na outra semana. Hoje em dia, a gente vê 3 temporadas no final de semana. Então, a dificuldade não é eu não vou olhar mais, a questão é quem está desligando, quem está decidindo quando parar. Estudar é bom, mas existe um limite para o estudo. Ver notícia é importante, mas existe um limite. E Paulo está falando aqui sobre moderação. O que é moderação no uso da internet para estudo? Para mim, talvez seja diferente para você. Mas você não pode fazer um uso ilimitado disso. Porque você está sendo chamado para ser uma pessoa moderada. E que a sua moderação seja visível, porque as pessoas vão ver você com esse negócio na mão, as pessoas vão ver você conectado, as pessoas vão ver seus posts. Então, mesmo que não veja você fisicamente, mas ela consegue ver a sua acessibilidade. E a questão aqui é, quem está dizendo não? Antigamente, só o médico atendia celular no culto. Hoje em dia, quem recebe uma mensagem olha, como se nós todos estivéssemos esperando o mundo acabar.
E não é assim. Então, nós compramos uma ideia que está nos fazendo mal. Eu e minha esposa estamos vendo crianças e adultos adoecendo, pensando em termos de psicologia clínica. As pessoas estão adoecendo. Isso aqui só vai piorar. A pergunta não é se vai piorar ou não, tá? A pergunta é se você vai estar no trem quando o trem cair, né? Se você vai acompanhar esse movimento e terminar da forma que as pessoas estão indo nesse sentido. Outra coisa que eu pensei sobre verão... Ô, David, pode falar. deixa eu só interromper um pouquinho, porque quando Juliana falou, Kizzy também falou na mesma hora, eu acho que ela tem algum comentário para fazer. Ai, desculpa. Vai, Não, era sobre também a questão do descanso, do uso excessivo e tal. Eu sou professora também, assim como Rodolfo, e nesses tempos, agora que a gente está online, né, que a gente está em casa, tanto os pais quanto os outros professores da faculdade, às vezes acham que por a gente estar em casa, a gente pode atender a qualquer momento do dia. E aí, eu peco nessa parte de esquecer da moderação, que aí, assim, se o celular tocar, eu corro para atender. Dependendo de quem está me ligando, assim, se mandar uma mensagem para mim e eu não responder em 5 minutos, a pessoa me liga. Porque eu estou demorando para atender, então certas pessoas me ligam porque eu estou demorando. Aí eu acabo que quando o telefone... No seu horário? Em qualquer horário, fora do horário de trabalho, em qualquer horário. Porque se eu estou em casa, eu tenho que estar disponível. E aí acaba que eu vou correndo também para atender qualquer pessoa, a qualquer hora. Eu acabo não me colocando o limite. Eu não coloco os limites para mim. Eu acabo ultrapassando também. Algumas dessas ligações era um caso de vida ou morte? Não, mas para ela achava que era, mas não. Sim. Todos os pais de todos os seus alunos vão achar que o caso do filho deles é o mais importante do mundo. Palmas para Kizzy e Rodolfo. Juntando vocês com médicos e enfermeiros, vocês são os heróis dessa pandemia. Qualquer um que seja professor aí, palmas para vocês. Porque vocês estão tendo um trabalho terrível. E eu não sabia disso, Kizzy, que as pessoas estão ligando toda hora. Por favor, coloque seu celular no silencioso. Por favor, faça isso. Determine um tempo. Avisa a eles, fora da aula, essa hora você pode me contactar. Se você não me contactar nessa hora, entrei em contato com você no dia seguinte. Kizzy, é quando é coordenador, né, Kizzy? Isso, justamente, entendeu? Porque, por exemplo, a gente faz alguma coisa para o coordenador. Então, se o professor teve algum problema, aí a coordenadora me manda mensagem. Fulana não está conseguindo acessar. Eu não respondo 5 minutos, ela me liga. Fulana não está conseguindo acessar a pasta. E eu vou correndo, achando que fulana tá morrendo. Fulano, que foi? Olha, aperta o outro botão. Olha o negócio. Sabe a descrição que eu coloquei, que era para você seguir? Volta lá e olha de novo. Sabe? Mas aí eu tenho que atender, porque ela quer que eu atenda naquele momento, tem que ser naquela hora. Aí, sabe, é complicado. É sim. Porque aí é seu chefe ligando para você. Mas talvez, se o chefe faz isso e esse acesso não é dado a todos os pais, e até o próprio chefe, né? Se não consegue falar com você, vai conseguir falar com outro professor. Não é isso? Às vezes. Talvez. É difícil. Então, cada vez mais estamos sendo engolidos. Só para falar assim, pronto. Ontem à noite eu recebi uma mensagem, era 23 horas da noite, de uma coordenadora, né? Pedindo coisa e tal. Aí eu respondi. E aí teve outra mensagem de madrugada, de 1h pouca da madrugada para mim, sobre essa coordenadora, né? Eu tenho visto que, assim, realmente chefe, é quem manda, mas eu acho que a gente precisa colocar limites, sabe? Assim, é nossa saúde mental, eu acredito que é isso. Então, como eu disse, às vezes acaba usando como desculpa no sentido de, não sei quem vai precisar, vai
pai vai precisar, aluno vai precisar, professor vai precisar, enfim, coordenador vai... Mas é nossa saúde mental e eu acho que a gente precisa realmente moderar isso e colocar um limite nesse sentido, porque senão vai acabar adoecendo e seguindo o rumo do trem, né? Não, vocês vão adoecer, sem dúvida. Então, você vê uma mensagem, tudo bem, mas não responda. E nem manda mensagem nessa hora da noite, porque quem manda abre espaço para receber. Eu coloco meu celular no silencioso. Então, alguém está morrendo, vai morrer, porque eu não vou ver nem vou atender. Vai ter que ligar para outra pessoa que vai ter uma alma boa que está com o celular ligado, que o meu vai estar desligado. Mas, assim, a ideia é, tem que ter um limite. O exagero vai fazer mal, vai minar, vai adoecer, vai desenvolver doença, com certeza. O tempo acabou. Só resumidamente, eu ia falar que prevenir é melhor do que remediar. Então, protetor solar e água para evitar queimadura e desidratação. Uma boa pergunta é qual é a desidratação da alma? E eu acho que Rodolfo e Kizzy nos deram um vislumbre de algo aqui que pode estar roendo a própria alma. Outras coisas que desidratam a alma, às vezes, são relacionamentos tóxicos, às vezes são pecados habituais. Quem usa, por exemplo, periodicamente pornografia, não faz ideia de como pornografia é formativa. Ela modela a sua mente e modela a sua sexualidade. A pessoa prudente enxerga o mal na frente e se esconde. O imprudente cai na cilada. E última coisa, só para terminar, sobre o calor do verão. Calor, depois de dias de calor, vem o cansaço, vem a perda de energia, vem a perda de ânimo. E aí a pergunta é, como é que a gente lida com isso? Porque seja uma coisa de estação, ou seja algo como assídia, que é um termo usado para explicar o cansaço que se dá no decorrer da jornada cristã, na vida cristã. A ideia é o que eu faço. E fugir de cansaço, nós não vamos fugir. Fugir do sol no verão, nós não vamos fugir. Os dias de calor vão nos pegar. A gente vai cansar, a gente vai ficar ansiando pelo outono, né? Para ficar mais ameno. O que nós podemos fazer? Como nós podemos lidar com o cansaço? Eu não tenho tempo de falar, mas vocês sabem que a resposta é sempre Jesus. Ele diz, vem para mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar. Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, o que ser manso e humilde de coração tem a ver com aliviar cansaço e sobrecarga? Isso é uma excelente pergunta, que eu não vou ter tempo de responder aqui, mas foi um prazer imenso estar com vocês. Dá uma introdução. Deus abençoe. Uma introdução da resposta. Introdução da resposta. A humildade e mansidão de Jesus. Pensa, ele diz, aprendei de mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O X dessa passagem de Mateus 11, versículo 28 a 30, é o que a humildade e a mansidão de Jesus têm a ver. O que é mansidão? É controle. Controle no sentido de domínio próprio, certo? Não controle de controlar as variáveis, controlar a vida. E humildade? Humildade é a capacidade de esvaziar-se. Quando o meu eu está sobreposto, o desconforto que eu sinto é maior.
Porque eu estou murmurando, reclamando, não está do jeito que eu quero, não está do jeito que eu gosto, não está na forma que eu vejo, que eu gostaria. Então, quando o meu eu está exacerbado, qualquer condições assim mais difíceis e mais complicados ou mais duros ou de tentação ou de trabalho ou de sobrecarga na vida estudantil, seja como for, se meu eu está aflorado, o que vai acontecer? Eu vou começar a reclamar, murmurar, vou começar a me cansar, vou começar a perder a minha energia. E o que Deus diz? O que Jesus fala nessa passagem de Mateus 11? Ele diz, aprenda comigo. O que Jesus fez? Ele tinha domínio de si, e nesse domínio, que é a mansidão, ele se esvaziou de si mesmo. Então, o seu eu não era o que mandava nele. O seu eu poderia sentir desconforto, mas o desconforto não regia a sua vida. Então, Deus nos convida a nos libertar do nosso eu e a colocar o nosso eu abaixo de Deus, e inclusive, de certa forma, pensando no serviço cristão e servindo os outros, abaixo dos outros. Isso faz com que nós ficamos livres de ter que promover e cuidar a cada instante do nosso conforto. Eu morei numa casa aqui em João Pessoa que, sentado no sofá, meu nariz pingava assim, suor. E eu pensei, que desconforto é esse? Que casa quente é essa? Que coisa horrível. Aí bateu uma brisa um dia, eu estava todo suado. Aí aquela brisa bem de leve, foi uma brisa bem fininha que veio. Eu me senti tão bem, porque eu estava todo molhado, e um pouco de vento, quando você está molhado, dá uma refrescada, dá um alívio tão bom. Aí eu pensei, se Deus criou o suor para resfriar o corpo, para equilibrar o calor do corpo, então suor é uma coisa boa. E aí eu pensei, se eu posso aprender a sentar nesse sofá, eu posso aprender a aguentar mais calor do que isso. Eu não desejo morar numa cidade que faz 50 graus na sombra, mas eu tenho visto que a nossa mente, o nosso cérebro é capaz de nos fazer adaptar a situações adversas. Eu já li sobre o homem do gelo, que aguenta um frio, ele anda em temperaturas abaixo de zero sem blusa, e ele não tem frio, porque ele habilitou a mente dele para lidar com isso. Então, nós temos capacidade fisicamente, humanamente, de fazer coisas. E se você juntar isso com o poder de ser como Cristo, qual é o nosso limite? Me diga, qual é o nosso limite? Eu não sei dizer qual é. Eu sei que tem, mas qual é? O cérebro humano com o poder de Cristo, onde dá para chegar aonde? Bem, a pergunta é onde você quer chegar. Porque se é ser como Cristo, então esse pedido Deus vai atender, se você contemplar Jesus na sua glória. Agradeço a atenção, Deus abençoe vocês e um ótimo verão! Amém, amém. David, foi uma bênção sua aula. Eu acredito que você trouxe pontos em que a gente estava precisando ouvir, eu estava precisando ouvir, e você, com toda certeza, foi, nesta noite, um instrumento guiado por Deus, pelo menos, não sei na vida dos outros, mas na minha vida. Então, muito obrigado por se permitir isso, e trazer um pouquinho de Jesus para nossas vidas. Gente, só antes de a gente encerrar, eu sei que a gente já está um pouquinho tarde, só vamos passar aí o vídeo do aniversariantes da semana. Tivemos os aniversários da semana, e aí eu vou pedir para a Kizzy lançar esse vídeo aí, para a gente dar os parabéns, né?
Apareceu. É o aniversário de alguém muito especial. Vem comigo. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar. Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar. Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nós vamos dançar e vamos cantar. Muitas felicidades. É o aniversário de alguém muito especial. Vem comigo. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar. Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar. Beleza, beleza, beleza. Então, povo, hoje, inclusive, é aniversário de Dona Sara, mãe de Nilcinho. Se você ainda não enviou a mensagem para ela, envia aí. E os aniversariantes da semana, ainda dá tempo de enviar o parabéns atrasado. Beijão, meu povo. Denis, muito obrigado. David, desculpa, David, muito obrigado. Foi uma bênção estar aqui, você, sua aula. E, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abração, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.